Bom, estamos aqui numa atividade da disciplina eletiva do curso de graduação em História, Década Perdida Reencontrada, nesse semestre dedicado especificamente ao ano de 1986. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui no âmbito da disciplina, mas também deve ser publicado alguma coisa no nosso canal, atualizando historicidades plurais, os organizadores desse volume, que se intitula Alan Moore e a História, de uma coleção, é o primeiro volume da coleção Cultura Pop e a História. Os organizadores, os três, nos dão a honra da presença aqui hoje, os historiadores Arthur Lopes Filho, Mário Marcelo Neto e Felipe Kruger. Então, é muito importante a presença deles aqui na disciplina por vários motivos. Primeiro, que o Alan Moore é um grande herói dos anos 80. Claro que ele atravessa essa década, mas é impossível pensar a década de 80 sem considerar a centralidade que o Alan Moore tem, né, na construção dessa sensibilidade. Por outro lado, também porque a disciplina é muito aberta a esse uso de novas fontes, novas metodologias, levar a sério a cultura pop, levar a sério aqueles objetos que a historiografia geralmente não dá centralidade. Então, a gente quer justamente dar centralidade a esses objetos. Então, uma iniciativa como a coleção, que os colegas aqui nomeados estão envolvidos, né, interessa muito diretamente à disciplina. Mas, sem muito barulho, eu vou passar a palavra diretamente para os colegas que vão apresentar aí o livro e a proposta da coleção. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, e a palavra é de vocês. Só peço que vocês se apresentem rapidamente também, né? E nesse espaço que é informal, para que a gente possa prosseguir nessa conversa. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, Valdir, queria agradecer, então, o convite. É uma honra sempre poder falar um pouquinho mais do que a gente está fazendo, né, produzindo. Meu nome é Mário Marcelo Neto, sou formado em História e com mestrado em História pela Universidade Federal de Pelotas e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De certa maneira, minhas pesquisas sempre envolveram cultura pop de alguma forma e teoria da história, que são minhas duas paixões de pesquisa, e vai ser muito legal hoje falar sobre isso. Felipe. Boa tarde, gente. Valdir, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe, eu sou graduado pela FURG, fiz o meu mestrado em História na Universidade Federal de Pelotas. Já no início, né, da minha trajetória aí, enquanto pesquisador, eu me interessei pelo universo ficcional do Alan Moore, né, e comecei trabalhando já na graduação com V de Vingança. Aí no mestrado dei continuidade, né, aprofundando o meu trabalho sobre ele. Acho que consegui fazer, né, uma boa reflexão ali, em que eu já consegui traçar alguns paralelos entre a obra dele, a historiografia, a teoria da história. Acho que ficou um trabalho bacana, inclusive está publicado em livro, a dissertação, que se chama Construção Histórica na Graphic Novel V for Vendetta, né? E está disponível para baixar na internet, né? E depois eu fiz o meu doutorado também em História, já pela URGS, né? Onde eu e o Mário nós fomos colegas e orientados pelo Arthur, né? E lá eu tentei fazer uma reflexão um pouco mais ampla sobre mídias, literatura, né, nessa vertente. E atualmente sou professor, né, da rede municipal aqui em Pelotas e na cidade de Rio Grande. Obrigado. E eu, né, então... Arthur. Já pegando o embalo aí das apresentações, então, né, eu sou Arthur Lopes Filho, né, eu tenho uma formação muito louca, né? Eu sou bacharel em comunicação social, né? Minha primeira formação é em publicidade e propaganda, sou licenciado em filosofia. Opa, eu vou abrir minha câmera aqui que o meu... Aí, agora sim, né? O Mário já estava me dando cola aqui pelo WhatsApp. Eu sou bacharel em comunicação social, na publicidade e propaganda pela ESPM de Porto Alegre, sou licenciado em filosofia pela Unilassalle de Canoas, sou licenciado em história pela Uninter, sou mestre em filosofia pela Unicinos, mestre em história
pela Universidade Federal de Pelotas e também concluí aí o meu doutorado em História também pela Universidade Federal de Pelotas, né? E toda a minha caminhada sempre foi versando sobre teorias da história e, sobretudo, no uso da cultura pop como e as suas produções como um eco ali, né, de seus contextos e como elas acabam aglutinando, de certa forma, algumas manifestações dos eventos que ocorrem em determinados momentos do tempo, né, e elas acabam influenciando e retroalimentando a cultura vigente, né? E, nesse sentido, o próprio projeto do Shazam, que é um grupo independente, né, de pesquisa e estudos em cultura pop, ele nasce dessa grande vontade que nós tínhamos ali, né, enquanto pesquisadores, de trabalhar diversos temas da cultura pop, trabalhar com essas grandes produções e a resgatar, de certa maneira, ali alguns debates, alguns apontamentos que a gente via acontecer por diversos pensadores, diversos pesquisadores de muitas áreas do conhecimento, só que ficavam soltos aí em revistas diversas, em palestras, ou em apresentações, em eventos, mas sempre soltas e espalhadas em lugares diversos, e que dificultava para muitas pessoas que tinham interesse de pesquisar essa área, em acessar e conhecer os trabalhos, né? Nós temos aí nomes muito bons e muito conhecidos, né, das áreas humanas em geral, que trabalham com a cultura pop, né, a cultura da mídia em geral, né, melhor dizendo, porém, essas pessoas muitas vezes são difíceis de encontrar. É um capítulo de livro perdido numa grande coletânea, é um artigo em uma revista que não é específica do tema, até porque encontrar uma revista específica do tema no Brasil é difícil, é complicado, né? E isso, de certa maneira, dificultava o surgimento, né, de novos pesquisadores tratando desse objeto de pesquisa, que é a cultura pop, cultura da mídia, cultura do entretenimento, em geral. Algumas áreas sempre foram mais abertas a isso, outras não. Já o Shazam acaba surgindo, então, diante dessa demanda que a gente percebe e da nossa grande vontade de pesquisar isso. Eu sempre pesquisei cultura pop, né? A minha tese de doutorado é a cultura pop enquanto representação do seu tempo, né? Eu trabalho especificamente com os Estados Unidos, década de 80 é o meu grande chão de pesquisa, né? No mestrado eu já tinha pesquisado os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, trabalhando com o Capitão América, trabalhando com o período de guerra, e o Mário já trabalhou com diversas produções aí, está com 2 livros grandes na praça, que é o mestrado dele e o doutorado aí, né? E o Felipe, como ele mesmo já disse, tem aí uma grande caminhada pesquisando especificamente Alan Moore, né? E outras mídias, né? Como jogos também, né? Que ele vai trabalhar no doutorado dele, mas quando nós nos reunimos em uma situação de um final de evento, a gente se deu conta que a gente pesquisava coisas similares, a gente gostava dos mesmos temas, gostava das mesmas discussões, porém, nós estávamos lá batalhando para tentar fazer com que o nosso texto fosse publicado numa coletânea de um livro ou numa revista, e tudo isso era mais complicado de se fazer sozinho. Nos sentamos, né, e em 5 de novembro de 2021, uma data que a gente não escolheu, né, porque é engraçado porque é 5 de novembro, né, a evolução da pólvora, e nós nos sentamos e a gente resolveu organizar um grupo de pesquisa, né? O nome veio do Mário, o Mário que decidiu esse nome, que não por coincidência é o nome do gato dele, né? Mas criamos o Shazam e botamos uma meta, passar a tentar organizar obras, tentar organizar cursos, eventos, artigos, enfim, ter produção no cenário da cultura pop
buscando reflexões, buscando críticas, buscando alimentar essa área, promovendo debates que sejam instigantes e que usem como referência as produções da cultura pop. Tá? Até porque esse espaço, ele ainda, apesar de já ser muito mais aceito na academia e ter muitos trabalhos sendo desenvolvidos nessa área, ainda existem certas resistências que olham e ficam pensando assim, mas será? Né? Acho que nós já passamos do tempo, estamos no século XXI, né? Daí, terminando 2023, né? E entender que tudo é passível a estudo, todos os objetos são possíveis de serem estudados e a cultura pop não foge a essa lógica. Assim, pode passar aí, Mário. Aí, assim, nós acabamos chegando na necessidade de criar o nosso próprio selo editorial. Né? Diante das nossas produções, começamos a fazer alguns artigos juntos, né? Começamos a perceber as dificuldades próprias de publicação também, né? E quando nós chegamos ali à produção do nosso primeiro livro, que não foi do projeto Cultura Pop e a História, foi da História em Sala de Aula, né? E nós vimos que a procura era grande, né? As pessoas vinham atrás da gente, vinham assim, poxa, que legal a ideia de vocês, né? O História em Aula, Práticas através das Mídias, que hoje já tem o 2º volume, né? Ela foi muito bem aceita, é um livro onde tem algumas leituras que nós fazemos de alguns objetos da cultura pop, né? Em relação ao seu uso dentro de sala de aula, né? Buscando ressaltar algumas questões, alguns apontamentos ali que se fossem interessantes serem trabalhados no cenário de sala de aula. O primeiro, que vocês podem observar ali, que é o azulzinho, né? Ele ainda está com o selo lá do mundo acadêmico, que é da editora Casa Letras, né? Onde está o nosso site da Docam. Né? Hoje nós temos um espaço lá do nosso selo acadêmico, aí, e vocês podem acessar ali pelo QR Code, né? Se vocês colocarem ali, vai abrir direto lá a nossa página da Docam, onde tem os nossos livros, vocês podem procurar e adquirir eles ali mesmo, né? Tem versão tanto em e-book quanto o direcionamento lá para venda na Amazon, né? Ou conversar com a gente também, né? Mas, Arthur, posso pegar uma carona? Pode, claro. Só para complementar, Valdeir, essa parte para os pessoal, os livros História em Aula são pensados por uma questão muito prática mesmo, que é professores pensando para professores. Então, a gente, em sala de aula, a gente percebeu que a gente utilizava muito esses mecanismos para os alunos, para pensar dinâmicas, práticas, e a gente sempre vinha em eventos, pessoas nos pedindo ou perguntando ideias, e a gente pensou em sistematizar. Tanto é que esse livro em específico, a gente tem ele disponível gratuito, então esse não precisa piratear, porque a gente está distribuindo gratuitamente, a ideia é até tentar, e tem também a versão deles para quem quiser ou puder e tiver necessidade, pode comprar pela Amazon por R$2, que fica lá disponível no Kindle para ler também, então é um valor módico, né, uma ideia simplesmente para tentar compartilhar mesmo. Esse aqui é um livro que a gente pensou de professor para professor, digamos assim. Isso aí. E aí, claro, né, dentro desse caminho, né, nós passamos a pensar assim, poxa, mas o que a gente vai trazer enquanto produção maior, né? A gente já tinha essa intenção de fazer um livro, né, discutindo a cultura pop, discutindo algumas produções de cultura pop, e uma das primeiras ideias que nós tivemos foi fazer aquela velha ideia de juntar vários textos de vários autores sobre temas diversos sobre a cultura pop e mostrar ali um Frankenstein, né? Com o tempo nós fomos discutindo e debatendo enquanto grupo e chegamos a um projeto, né? E aí eu acho que pode passar, que é o nosso grande projeto hoje, que é o Cultura Pop e a História. Né? O nosso projeto, ele basicamente vai na carona daquela série de livros que talvez vocês devam conhecer, que é Tananã e a Filosofia. Eu gosto de chamar Tananã e a Filosofia porque foi uma época que saiu muitos livros que eram organizados pelo William Arvin, se eu não me engano,
né? E que saíram aí Simpsons e a filosofia, Super-Homem e a filosofia, saiu até o Metallica e a filosofia, temas muito plurais, muito diversos, onde se explorava ali aspectos filosóficos a partir de algumas produções, e eles eram compilados em pequenos livros, não eram livros muito grandes, não eram grandes bíblias, eles tinham uma coletânea bem concisa de artigos, mas bem incisivos e objetivos no que eles se propunham. E eu disse para os guris, assim, por que não fazer isso com a história, né? Já que a gente quer trabalhar com a cultura pop, a gente tem essa questão de relação constante com o contexto, resgate histórico, resgate de imaginários a partir das produções midiáticas, por que não? Né? Os guris compraram a ideia e nós estamos aí abraçados, né, desenvolvendo em 2023 o nosso primeiro livro. Os temas que a gente pensou em abranger dentro do projeto Cultura Pop e a História são diversos, né? São muitos mesmo, né? Tanto é que eu coloquei aqui no lado a lista que nós seguimos, que é a nossa meta, né? Então a gente pode abordar ali temas universais, temas gigantes, né, como heróis pulps e a história, desenhos animados e a história, o RPG e a história, né, o RPG aqui, o Role Playing Game, né, os fenômenos culturais, como gamers, os nerds, otakus e outros mais, autores específicos, que foi por onde nós caminhamos no nosso primeiro livro, né, marcas como Disney, Marvel, a Lego, enfim, outras mais, obras e franquias, por exemplo, a série do Stranger Things daria um grande livro, né? A própria filmografia só do Star Wars, sem contar com as obras literárias e muito mais, né? Entre outros, e personagens e equipes, que podemos falar de Barbie, podemos falar de Conan, Liga da Justiça, enfim, diversos temas possíveis de serem abordados, convergindo com a cultura pop, onde a gente poderia explorar. O Shazam, enquanto grupo independente, foi um esforço conjunto de nós três, né, que nós autofinanciamos, né, para o ano que vem nós vamos começar já a ter mais parcerias, né, para nos ajudar nesse processo, mas é um grupo que, por incrível que pareça, funcionou, né, somos nós três, nós somos muito claros nas nossas conversas, nós somos muito educados uns com os outros, às vezes esquenta um pouco as discussões, mas a gente está sempre rindo, sempre brincando, e hoje é um grande sucesso. E é surpreendente para nós porque é um grupo independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma instituição, nós não somos da UFPEL, nós não somos da UCPEL, nós não somos da PUC, nós não somos de ninguém, né? E aí, se aparecer alguma instituição queira nos adotar, e a gente conversa. Mas a grande ideia é um grupo independente se organizou e desenvolveu um projeto que está funcionando, né? E esse projeto é o que a gente vem apresentar hoje para vocês, né, que é esse aqui, o Alan Moore e a História, né, o livro ele teve lançamento oficial, né, na Feira do Livro de Pelotas, que foi em novembro do mês passado, né, e ele tem aqui, eu apresento sempre duas capas, né, porque a lógica do livro é que internamente ela tem uma segunda capa, né, uma contracapa, melhor dizendo, que é o que faz a ordem das coletâneas, né, então, se porventura amanhã mudarmos de editora, tivermos que alterar capa, enfim, tudo mais, nós temos a capa interna, que é a capa de colecionador, né, que eu gosto de chamar, onde a gente faz uma brincadeira com alguns ilustrações, alguns símbolos de referência que remetem à produção. Basicamente, o Alan Moore e a História foi uma ideia que nós tivemos dentro dos temas possíveis que nós levantamos, dos muitos temas possíveis. O Felipe levantou, né, o Alan Moore, ele falou, deu um baita discurso que eu não consigo lembrar qual foi o discurso, mas eu sei que ele convenceu e nós gostamos muito e apostamos na ideia, e hoje é um grande sucesso o nosso livro aí. Mário, pode passar aí? Então, assim, Valdeir, pessoal. Oi, não foi? Aí, não, era só passar aí para a gente já entrar na obra mesmo, como a gente organizou daí já
a obra, né? Inicialmente, nós fizemos um grande aplainado de autores, né? Possíveis autores para nós convidarmos para a publicação, mas só que nós não tínhamos histórico, nós não tínhamos, né, referências, né? A nossa única referência era o História em Aula, o 1, né, que só tinha na época, e muita vontade, os nossos próprios currículos, né, enquanto professores, enquanto autores, né, enquanto diplomados, mas foi difícil, foi um processo bem difícil, muitos nãos, muitas pessoas olhando assim o projeto com descrença, mas ainda assim conseguimos juntar uma planada muito interessante de artistas, que eu acho que de autores, perdão, que o Mário vai dar um pouco mais de atenção aí. Mário, por favor. Então, assim, o livro foi pensado, a gente queria estruturar para que desse uma amplitude maior para as obras do Moore, mas não só nas obras, mas também para os enfoques, né, diferenciados dele ali, tentando cuidar um pouco a lógica, até mesmo de contextos amplos de pesquisas, pesquisadores diversos e tudo mais. A gente conseguiu diversas coisas que a gente pretendia, a gente atingiu. Algumas acho que vai ter que ter um segundo livro do Moore para explorar outros aspectos, que acho que ainda é importante. Mas a gente começa o livro basicamente ali num texto de nós três refletindo sobre o Moore, porque basicamente o grande motivo da escolha do Moore, além de toda a importância dele, é que nesse ano, em novembro, ele fez 70 anos, né? E esse septuagenário basicamente mostra o quanto o Moore, ele, como o Valdei disse, né, ele é quase inescapável para falar dos anos 80, e acho que a partir dali ele remodela toda uma forma de narrativa gráfica, eu diria como um todo, mas principalmente narrativa de graphic novel ou de história em quadrinhos. E aí a gente consegue, depois disso, para mim, dos grandes ganhos desse livro, eu diria, que é o texto do Érico Assis. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Érico é é certamente o maior tradutor de quadrinhos do Brasil. Se vocês têm história em quadrinhos, vocês podem olhar ali e ver que ele faz. Só que, além disso, ele é jornalista e pesquisador de quadrinhos. E ele conseguiu produzir, para mim, uma das coisas mais importantes, que é uma compilação de tudo que foi publicado no Moore e tudo que tem traduzido no Brasil. Então, isso para um pesquisador, assim, é muito importante. É uma pesquisa muito séria que ele fez, com a ajuda de muitas pessoas. Então, é um texto que traz um aporte bem interessante. Depois, o Arthur vai falar um pouquinho melhor desse texto, eu não vou adentrar, mas é o texto do Arthur falando sobre V de Vingança e pensando as ideias de política, de progresso e discurso no V e no Adorno. Então, como que esses âmbitos vão se entrelaçando e vão gerando questões bastante interessantes da gente refletir, né? Principalmente no contexto de Guerra Fria. E aí vem um artigo que envolve um coletivo também do Rio de Janeiro, né? Um coletivo bem legal, que é o Observatório Carioca de HQs, que é um coletivo muito interessante lá do Rio, que também, basicamente, a mesma ideia que o nosso, um coletivo autônomo, que tem toda uma lógica de produção ampla, né, sobre mídias e tudo mais, que a gente, pelo nosso contato mais próximo ali, o Elbert, mas com vários ali historiadores que também pesquisam essa lógica, analisar uma obra clássica do Moore, uma obra densa, que é A Piada Mortal, e vão pensar basicamente algumas ideias ali entre o Alan Moore e até a ideia ali, eles destacam o tom, porque justamente vão pensar o quanto a piada, como ela foi utilizada ali, e ela está dentro de um contexto importante para refletir as perspectivas diferentes sobre a piada ali. Então ele vai analisar desde Bakhtin até outros aspectos, e como a piada, a ideia do humor, ela foi usada para reflexão, ela foi usada para também para deboche, e aí ele vai mostrando como que essa parte, como esse humor, ele pode ser manipulado de certa forma. Depois o texto do Felipe, que acho bem legal, que ele também vai comentar depois, que é analisando uma obra que saiu há pouco tempo do Brasil, ela é pouco conhecida aqui, que é a obra Maxwell, o Gato Mágico, né, basicamente, que é uma obra do Moore em tirinhas, é um outro formato, então é aquela coisa da linguagem curta, rápida, direcionada, e que tem uma dinâmica diferente de uma Mafalda, por exemplo, mas que tem uma acidez extremamente interessante, principalmente para falar de neoliberalismo. Se a gente quiser estudar os anos 80 e entender o nascimento do neoliberalismo, eu acho que Maxwell é uma obra
indispensável, assim, de forma alguma. Se a gente vê um Milei na Argentina, seus discursos, a gente vai lá, por exemplo, ver Alan Moore com Maxwell e a gente pensa, pô, essas ideias já estavam há um tempo já e elas voltam de alguma forma, né? Elas são atualizadas, digamos assim. Depois o texto do Gazi, que para mim é bem interessante para um cenário que a gente muito pouco ouve falar, porque o Gazi vai analisar o Alan Moore fanzineiro, ou seja, aquele que produz no underground mesmo, que não quer vender, é aquele que quer circular suas histórias e que quer publicar histórias para que um público que não tem grana mesmo lê, ou para um público que tem pouca grana. Então, aquele para o estudante realmente. E aí ele vai ir lá nas entranhas das obras do Moore, desde as primeiras até as mais recentes, mostrando as influências do fanzinato na obra dele. Depois, o meu texto, que eu tento... Depois eu vou discutir melhor também com vocês brevemente, mas que a minha ideia básica é pensar como o Alan Moore usa a obra do Inferno para fazer uma ideia de perelaboração do passado, ou seja, superar traumas coletivos a partir de uma renarração de um trauma, né? Voltar aquele trauma e narrar ele novamente de uma forma que dê sentido e que permita expor fatos que são traumatizantes. E, por fim, o texto da Suelen Cordovil, que vem... eu pulei o Márcio. E o texto do Márcio, que é um texto também bem legal, porque o Márcio vai trabalhar com a obra Shadow Play, que é bem desconhecida aqui no nosso contexto, né? E essa obra e nesse contexto ali, ele vai trabalhar muito como a Guerra Fria, ela aparece ali, mas não no sentido quase que esquematizado de bonzinhos e maus. O Alan Moore ele vai ter uma dinâmica muito mais interessante de pensar a Guerra Fria quanto a palavra guerra mesmo, então quanto conflito, quanto tensões entre dois lados, sem bons e maus necessariamente, sim dentro de uma episteme mais complexa que isso. E aí sim, acabando com o texto da Suelen, que é bem legal porque ela trabalha com a ideia de caminhos psicogeográficos, ou seja, pensando como a organização do espaço na obra, ela interfere na visão que a gente vai ter da obra. Então ela vai partir de uma visão que a gente normalmente não costuma ver tanto na história, né? Mas como que a gente tem ali uma dinâmica extremamente ampla entre o espaço, e quem leu a obra pode perceber quanto aquela Londres representada ali é importante para o Alan Moore, o quanto ele estudou aquela Londres para entender, mas quanto cada espaço de Londres representa um aspecto político e um aspecto importante. Então, quando ele vai falar de um bairro, ele não está falando simplesmente de um bairro, ele quer mencionar que aquele bairro tem toda uma dinâmica social específica, como, por exemplo, o bairro das prostitutas, para muitos, mas aquele é o bairro, na verdade, dos operários, e que tem prostitutas porque os operários têm uma vida extremamente exaustiva e as prostitutas são vistas como um escape, aqueles operários de vida exaustiva. Então, essas dinâmicas que ela analisa. E a gente fechou a obra assim, dessa forma, para não ficar muito extensa, pensando nesses diversos aspectos. Ficou muita coisa de fora. A gente sabe que ainda precisa mais discussões sobre o Alan Moore, mas a gente sabe que ali a gente consegue entender pelo menos um aspecto geral que era a ideia, né? Fazer uma breve introdução a este autor, juntar textos de pesquisadores sobre, né? Aqui, certamente, todos os que estão aqui ou em algum momento, ou em grande parte, tem como Alan Moore o seu principal objeto de pesquisa, ou já foi seu objeto de pesquisa, e que permite uma profundidade maior sobre o autor. E agora o Felipe vai nos comentar um pouquinho por que e como importa o Alan Moore. Então, gente, falando um pouquinho, né, sobre essa figura aí que já, né, faz parte das minhas pesquisas há um bom tempo, né, eu acho que ele é um dos poucos autores, assim, que são meio que uma unanimidade no meio dos quadrinhos, assim. Pode ter até algumas pessoas que não gostam tanto, né, mas todo mundo enxerga ele como alguém que vai transformar, né, a forma de expressão, né, dos quadrinhos, vai revolucionar um pouco, né, juntamente com outros artistas. Mas, no meu ponto de vista, né, desde que eu comecei a trabalhar com ele, o ponto mais interessante é como ele tenta, e a gente consegue enxergar isso até pela forma como ele se expressa, né? Ele fala sempre muito de arte, muito de literatura, muito de quadrinhos, e ele fala também de magia, né? Que eu acho que isso aí vai diretamente com uma noção de transformação, né? Então, ele sempre tem um interesse muito grande, né, nessa lógica de transformação da realidade, né? E então,
né, eu acho que isso, né, mostra que há sempre um interesse, né, por trás das suas produções de, além da representação, uma tentativa de transformação, né, da realidade. Então, o meu interesse, eu acho que dos guris também, né, é justamente, né, focado na representação, né, como ele sempre constrói muito bem, né, os passados que ele busca representar, mas como ele também sempre aponta, né, com um sentido, com um objetivo que vai diretamente de encontro com o que a gente defende, que é a lógica, né, do professor Hayden White, né, de história prática, né, uma história que tenha uma serventia, que tenha algo, né, voltado, né, à construção de um presente ou de um futuro melhor. E, além disso, né, acho que a gente não pode deixar de falar que ele é interessantíssimo, né, é uma figura, né, caricata, é uma figura que te faz rir, que te faz pensar, né, eu sou apaixonado pelas obras dele, eu acho que isso é muito engraçado, né, que eu consegui enganar os outros, falar que eu estou trabalhando e eu estou lendo esses quadrinhos incríveis, né, então já faz um bom tempo que eu venho, né, usando dessa tática. Mas eu acho que, de maneira geral, né, a maior importância dele, né, acho que são esses pontos. E aqui, né, até o Mário, né, ele mencionou, né, sobre esse ocorrido, né, em que há sempre, né, uma lógica, né, de uma tentativa, né, de se utilizar tanto do seu nome quanto das suas produções, né, para trazer algo de positivo. Né? Então, ele não é aquele tipo de autor que vai ficar em cima do muro, né, que vai se abster de uma opinião. Né? Tanto que aqui tem essa carta, que é uma carta bastante interessante, né? Depois o Mário faz um comentário aí também sobre, né, em que ele se posiciona frente às eleições brasileiras. Né? E isso é incrível. Né? Pô, o cara está lá, né, em Northampton, né? Ele está isolado lá, mas ao mesmo tempo, né, ele não vai se abster, né, de um futuro sombrio que se avizinha, né, como, né, ele cria em várias das suas distopias, né, sempre aquele pessimismo, né, mas ele também propõe uma alternativa à realidade. Então, acho que isso é muito bacana e é isso que faz esse autor ser sempre atual. Né, é impressionante. Mário, quer comentar alguma coisa? Não, aqui eu só gostaria de comentar o adendo que eu acho interessante, é que o Alan Moore ele é um autor abertamente anarquista, né? Se em auto-intitula anarquista, de certa maneira, com filosofia de vida, nesse contexto. Então, sempre teve muito desligado a questão da política institucional, né? A política eleitoreira, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas ele abandonou 2 vezes, que ficou explícito que ele abandona isso, é no contexto de 2019, né? Quando o Brexit está na iminência plena com a eleição do Boris Johnson, ele publica uma carta e ele faz um vídeo também dizendo para não votarem nos conservadores, de certa maneira, e ele sai de cena, assumindo uma posição política muito clara, e depois circulava muito essa carta do Alan Moore em favor ao Lula nas últimas eleições agora, em 2022 no Brasil. E essa carta, eu confesso que eu jurava que ela era fake, eu tinha certeza para mim que ela era fake, mas o Érico, o autor do livro, ele entrou em contato com o próprio Alan Moore, e o Alan Moore confirmou a veracidade da carta, ou seja, uma página de fãs do Facebook ali, o Alan Moore BR, entrou em contato com ele, pediu um posicionamento e ele escreveu a carta que foi traduzida e publicada aqui no Brasil. O que mostra que esse autor não só está pensando nas questões ficcionais, digamos assim, mas ele tem também um engajamento político pessoal que também nos motivou muito a elaborar essa obra. Então, foi nesse sentido também que a gente pensou. Opa, então tá, né? Dada todo esse universo que circunda aí já o Alan Moore, né? E esse imaginário que ele já ocupa, né? Há muitos anos para muitas culturas, para muitas pessoas, né? Nós chegamos então nas nossas produções, né? Claro, nós não vamos falar dos textos dos outros colegas aí que também produziram aí, vamos falar daquelas que nós produzimos. E o meu texto, né? Eu fiquei indignado de ter que escrever sobre V de Vingança, porque o Felipe se recusou. Aí diz, eu já escrevi muito sobre V de Vingança, eu não acredito que tu não vai falar sobre V de Vingança, cara. Tu é o cara do V de Vingança, né? Mas eu assumi a responsabilidade de abraçar o V
né? Eu já tinha um texto produzido muito tempo atrás, quando era mais novo, na época ainda que eu acho que eu estava fazendo o quê? Eu estava recém entrando no mestrado em filosofia, lá atrás, acho que devia ser 2008, 2009, né? E aí eu disse, não, eu vou pegar um pouco das discussões que eu levantei muito superficialmente e agora, com um pouco mais de maturidade, né? A gente vira a casa dos 40, a gente começa a repensar muita coisa. E aí eu disse, não, eu vou agora fazer uma leitura mais incisiva da obra, né? E busquei um autor que é um autor que eu gosto muito de trabalhar, que é o Theodor Adorno, né? Para quem não conhece, Theodor Adorno é um filósofo, pensador aí, né, responsável por ter cunhado, junto com o Max Horkheimer, o termo indústria cultural, né? Ou pelo menos como nós conhecemos hoje, e popularmente, né, se é difundido o termo de indústria cultural. Ele vai definir esse termo, né, na obra Dialética do Esclarecimento, que é uma obra produzida em um contexto muito interessante. O que acontece? O Adorno, ele é judeu, né, nascido na Alemanha, né, e fazia parte do grupo de pesquisa social na Alemanha, e eles, junto com Max Horkheimer, ele conhecia diversos autores lá que, né, são referências no campo das teorias aí, e quando começa a insurgência do nazismo, né, ali, principalmente na década de 30, né, quando começa a vir com mais força, eles, né, como parte de um grupo de pesquisa crítica e que tinha uma vertente muito forte para o marxismo, né, eles começam a todos se olhar, começam a ver que as coisas não estavam muito legais e começam a buscar alternativas para poder escapar da Alemanha, né? E nessas tentativas ele acaba escapando junto com vários outros autores, conseguem bolsas de estudos para outros lugares da Europa, e ao longo desse movimento ele vai parar nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, junto com o Max Horkheimer, ele vai começar a produzir muito, falando sobre discurso e a ideia de progresso. Ele vai ter uma discussão imensa lá com um outro autor muito anterior a ele, lá ainda do século XVII, ali, né? Perdão, século XVIII, que era... Perdão, eu acho que eu errei as datas, no século XIX, ali, 18 para 19, que é o Hegel, né, que vai pegar muitas a ideia de progresso e tentar colocar uma lógica à ideia de progresso. E Adorno vai ser um grande crítico à lógica do progresso, vai trazer o materialismo histórico para se debater a questão do progresso e defender o que ele vai escrever numa outra obra chamada de uma dialética negativa, né? Dentro da relação de progresso existe uma lógica de dialética, né? Onde com ideias são conflitadas, né? Uma ideia afirmativa em defesa do presente e a outra em contraposição, que sempre vai vir em oposição, questionar a estabilidade dessa lógica, a um ponto que ela tem uma crise, e dessa crise ela se desenrola ao que popularmente se chama de síntese, né? Isso é uma dialética hegeliana clássica, né? E assim nós conseguimos construir uma lógica de progresso, né? Subentendendo-se que, a partir daí, nós vamos ter um melhoramento, um processo de aparar as arestas daquilo que atrapalha o meio do caminho e vamos progredindo gradualmente, né? Isso cai por terra no momento que surge a Segunda Guerra Mundial, né? Que é a lógica do progresso em ascensão, né? O progresso do ser humano, a eugenia se manifesta ali enquanto uma limpeza étnica. E Adorno vai usar isso como grande ferramenta para o discurso. E, de certa maneira, quando nós começamos a ler o V de Vingança, nós vemos um movimento muito similar sendo justificado por Alan Moore, logo nos primeiros pontos da obra, quando ele vai explicando, né,
como se dá a ascensão da Nórdica Chama, né, ou desse grupo que é totalitário, um grupo conservador em defesa de uma estabilidade social, só que acontece na Inglaterra. Isso acontece na Inglaterra, né? E ele subverte, o Alan Moore, ele subverte a lógica do vilão clássico, né, que a historiografia, né, apresenta ali, os alemães foram os inimigos, eles foram vencidos, a Inglaterra venceu, os Estados Unidos venceu, que bom, né, ascendemos para uma ideia de progresso. E ele vai dizer assim, olha, independente de quem venceu ou não os conflitos históricos, a guerra ela é perene, o conflito ele é perene. Né? No momento em que nós temos interesses, e esses interesses convergem com ambições, sejam particulares ou sejam de um determinado grupo, ele vai se manifestar como algo pernicioso, algo que ambiciona a destruição do outro ou silenciar do outro a fim de promover a manutenção de um bem que beneficia a poucos, mas que vai ser vendido como um bem maior. E esse bem maior sempre vai pautar a lógica do progresso. Eu ascendi porque eu melhorei as situações anteriores. E a apresentação que o V de Vingança, né, expõe ali com o uso das mídias, com o uso dos discursos oficiais, é sempre um reforço à lógica desse progresso. Antes era tão ruim, mas que bom que hoje nós estamos melhor, hoje temos saúde, hoje temos uma sociedade bem estruturada e tudo mais, e é engraçado para não dizer trágico, né, que o Alan Moore, ele coloca em contraponto toda a história da Eve, né, que é um contraponto, ela se vendo nesse cenário que é um cenário lindo, vendido como um cenário lindo e maravilhoso de sociedade bem estruturada, mas ela não consegue consegue viver aquele bem-estar social prometido. E ela se coloca sempre como insuficiente, porque ela não conseguiu entrar na esteira do progresso e ela tenta a todo momento se encaixar. Até um momento radical da obra, que aí, para quem não leu V de Vingança, leia, né? Eu não vou dar o spoiler, mas é um clímax, né? Onde ela tem um choque de realidade, ela vê uma história de outra pessoa, ela é apresentada de forma bem radical, a história de uma outra pessoa, e ela entende a dinâmica desse processo, que é um processo de maquiar, né, os reais interesses de uma estruturação política, que já é desvelada e que tem muito de eco do discurso já levantado por Adorno e outros filósofos, mas sobretudo Adorno, na dialética do esclarecimento e a dialética negativa. Não vou me alongar mais, porque também, senão a gente fica só eu falando, né? Não pode dar spoiler do artigo, só ninguém compra o livro depois, tem que deixar um suspense. É isso aí, isso aí. Então, agora eu dou continuidade aqui. Também, como pegando o gancho do que o Valdeir disse, a ideia não é dar spoiler do artigo, então eu já trouxe imagens mais polêmicas para depois ficarem com curiosidade e quererem ir atrás para ler. Mas esse artigo, eu gestei ele há muito tempo, assim, era uma sensação que eu tinha há muitos anos, quando eu tinha lido 2 livros juntos, em sequência, basicamente. Eu li primeiramente esse livro específico, que é chamado Do Inferno, do Alan Moore. Eu não tinha lido a versão brasileira da Veneta, que foi publicada encadernada. E isso tem uma importância, por quê? Porque essa edição, diferente dos pirateados que eu tinha lido em inglês há muitos anos atrás, ela traz todos os... eu vou chamar dessa forma, mas deve ter um nome mais técnico para isso, mas ela traz todos os bastidores da obra, que é o que o Alan Moore, para quem conhece o Alan Moore, ele faz muito. Os artistas gráficos, né, os desenhistas, muitos não gostam de trabalhar com o Alan Moore porque ele é conhecido por ser muito chato. Ou seja, ele te dá pouca liberdade criativa. Ele descreve cada quadro exatamente como ele quer. Eu quero esta cena com uma carruagem passando a sombra dela. Então ele dá cada detalhe. Por que isso é bom para um pesquisador? Porque ele explica a influência, o que ele quis. Então a gente, em vez de tentar inferir o que ele quis fazer, a gente pode inferir sobre a interpretação dele do que ele quis fazer. Porque ele explica, ele deixa explícito desses anexos o que ele quis fazer.
E eu comecei a pirar, a enlouquecer, basicamente, quando eu li essa obra. E logo na sequência, quando eu estava lendo ela, eu li uma outra obra de quadrinhos, que é chamado Sendeiro Luminoso, que basicamente vai falar sobre um grupo aqui no Peru, durante o contexto ditatorial, que lutava pelo fim da ditadura, vamos dizer assim, mas que acabou derivando para um grupo praticamente criminoso. E aí tinha uma dinâmica ampla ali, é um debate, né? Não caberia aqui exatamente posicionar sobre esse tema, porque não foi o foco. Mas o que me chocou nas duas obras que me trouxe o gatilho para pensar? Basicamente, as duas, eu percebia que elas tinham uma aporia, uma tentativa de fazer uma certa perlaboração do passado, de tentar superar um trauma pela obra produzida. E isso me chamou muita atenção. O Alan Moore, quando ele vai fazer a obra do Inferno, para quem não sabe, do Inferno vem da palavra from hell, que era como o famoso assassino em série mandava as cartas para os jornais na Inglaterra de 1888, que aqui ficou conhecido, né, no mundo como Jack Stripador. Então ele assinava como from hell, né, como se fosse do inferno que ele escreveria. E esse é um dos crimes, ele basicamente foi assassinado de 5 mulheres que foram, além de violentadas sexualmente, estupradas, elas também foram completamente mutiladas em um bairro pobre e operário de Londres. Então, o livro ele vai tentar reconstituir essas histórias. Só que o Alan Moore faz algo muito além do que uma reconstituição. Primeiro, porque ele vai admitir lá no fim da obra que ele vai se inspirar em fazer ela, porque ele se irrita com os tabloides dos anos 80, que começam quando, em 1988, vai fazer 200 anos dos crimes, eles começam a lançar diversos filmes, obras, compêndios, notícias, jornais, e ele começa a se estressar com a popularidade daquilo e com a absolução, ou a ignorar completamente, reconstruir uma narrativa de pontos polêmicos que sempre foram falados, pelo menos de forma popular. Por exemplo, qual é o ponto mais polêmico que foi suprimido? A participação ou não da Rainha Vitória em saber sobre esse processo e o quanto ou não o neto dela, né, o neto mais velho, o príncipe Albert Victor, quanto ele teria envolvimento nessa história. E o Alan Moore, ele vai construir uma teia de narrativa muito interessante, porque ele vai estudar muito a fundo. Então, tudo que ele bota ali, ele deixa claro que ele tem fontes ou o que ele não tem, ele diz por que ele fez daquela forma. E aí, aqui, nesse trechinho que está ali diz página 2 e 3, por exemplo, ali, a gente pode perceber, e se vocês lerem o artigo vão conseguir perceber melhor, que qual é a intenção dele clara. Ele vai dizer, olha, diziam, pelas fontes de todos os pesquisadores e biógrafos da Rainha Vitória, dizem que foi um cara que era maçom, que entregou o recado da Rainha Vitória para o médico matar as prostitutas. Por quê? Porque uma prostituta estaria grávida do príncipe Albert Victor fora do casamento, uma coisa completamente ilegal, e as outras sabiam desta gravidez e que o príncipe estava envolvido. Então tinha que ter um apagamento de arquivo dessas pessoas. E este médico teria sido encarregado. Ele não consegue, ele vai atrás das fontes e descobre que aquela pessoa que seria maçom não era maçom. Então ela não poderia ter dado o recado, não seria ela. E ele coloca ali nesse próprio trecho que, não sabendo quem foi, ele colocou a própria rainha fazendo isso. E ele diz que o próprio desenhista da obra, o Campbell, ele foi contra. Porque, de certa maneira, está profanando, está acusando a Rainha Vitória de praticar ou de ser a grande mentora de um feminicídio de 5 mulheres. Então, aqui nesse contexto, ele extrapola as morais inglesas, vamos dizer assim, e deixa claro, visceralmente. E aí, na obra, ele começa a mostrar como que aquelas mulheres, por exemplo, elas estão num contexto de exploração completa, porque aquele bairro é pobre, a grande maioria das prostitutas eram mulheres que estavam jogadas a uma condição de extrema pobreza, extrema vulnerabilidade. Ele vai falar do famoso caso, que é um caso bem também conhecido por ser polêmico, um caso em que o príncipe Albert Victor estaria envolvido num prostíbulo masculino clandestino, o chamado Cleveland Street, e ele estaria envolvido nisso, e ele vai mostrar como que essa realeza, ela fez de tudo para sufocar, e vai falar muito dessa teoria, vamos dizer, dessa lógica vitoriana, de tentar fingir, de criar um aspecto, né, que é comum de toda a realeza, mas eu acho que ele deixa bem visceral como Rainha Vitória, toda aquela ideia do luto, né, de como ela era casta, e sua família também, ele tenta mostrar justamente o contrário disso, a partir da ficção, mas o que me intrigava? O ponto de tentar buscar uma referencialidade. Ele queria ter evidências para o que fala.
Ele não quis fazer uma mera ficção, a gente pode chamar, como a Lida Hutch vai dizer, que é uma metaficção historiográfica, mas eu tento pensar ela também um pouquinho dentro da lógica até do próprio Michel de Certeau, né, na lógica de operação historiográfica, e acho interessantíssimo que a gente pode refletir alguns pontos, porque ele vai tentar trazer elementos que são fundacionais, assim, para esse ponto. E uma das coisas que ele mais vai tentar trazer nesse sentido é que ele vai tentar dar voz ao não dito, né, que o Certeau fala muito, né, e o White, como leitor de Certeau, vai dizer isso, e as prostitutas é a quem ele quer dar voz. Então, se sempre se ouviu o Jack Stripador, ele quer ouvir as prostitutas. Basicamente, o do Inferno, basicamente, ironicamente, é um texto, uma parte do texto, né, dele, do Stripador, mas ele está tentando ouvir as prostitutas. Então, nesse sentido, é bem interessante. E aí eu acabo o texto, não vou dar a conclusão, mas o meu plot, vamos dizer assim, final, é pensando um pouco de como a possibilidade de escolher passados é importantíssimo no exercício histórico. E acho que isso vem muito, hoje em dia a gente consegue perceber muito, por exemplo, desde uma BNCC, que a gente pode ter uma crítica, mas que procura fazer isso, até mesmo coletivos e movimentos sociais, como, por exemplo, movimentos negros, que tentam pensar a história da negritude brasileira não só a partir da escravidão, que é meio óbvio hoje a gente falar isso, mas tentar pensar as culturas de resistências e afins, é uma forma de escolher o passado, né? Não necessariamente de mentir, mas de escolher o passado. E essas escolhas de passado nos ajudam a superar traumas. Então, eu não sou só um mero objeto, né, por exemplo, no caso da escravidão, a serviço do mercantilismo. Ao mesmo tempo, aqui o Moore está mostrando claramente que essas prostitutas não são meras mulheres que morreram, são frutos de todo um contexto capitalista, num contexto pós-abolição na Inglaterra e de industrialização constante, imperialismo, e que essas mulheres são vítimas ou frutos desse contexto, né? E ele escolheu, né, o passado que ele escolheu falar é nesse viés. Então, essa prática de escolha do passado, pensando a partir do White, pensando a partir do Sartre, para mim foi muito importante assim para chegar. Então, a minha discussão, o meu artigo passa por aí. E aí eu fico aberto ao debate para quem quiser ouvir um pouco mais sobre isso. Bom, então, a gente fazer breves comentários sobre esse meu artigo, né? Eu trabalhei com esse artigo porque eu já tinha um interesse nessa obra do Moore, que retrata o Maxwell the Magical Cat. Então, são tirinhas que elas foram publicadas no Northampton Post durante de 79 até 1986. Então, ele é basicamente o trabalho mais longevo dele, né? E eu fiquei fascinado com a riqueza, né, e o quão até engraçado sabe? É um trabalho muito, muito bom. Então, por exemplo, assim, eu vejo como o momento em que ele tentava expressar a frustração que ele tinha com os rumos que a Inglaterra ia tomando. Tipo, era meio que um Twitter dele, assim, sabe? Que era, por exemplo, começava o programa de privatizações, né? Ele ia lá e fazia uma tirinha em que ratos, né, tomavam a caixa de areia do Maxwell, né? O Maxwell, só falando em linhas gerais, né, ele é um gato alienígena, e esse é um trabalho do Alan, né, em que ele faz, então, o roteiro e ele desenha, tá? Isso dá até um pouco de raiva, porque a gente fica pensando, ele faz bem, tudo que ele faz muito bem, porque a primeira edição do Maxwell é assim, ó, é incrível, sabe? O nível de detalhes, né, depois ele vai reduzindo um pouco, mas o nível de detalhes da primeira é uma coisa impressionante. Ele é um desenhista fantástico também, né? Ele poderia ter tranquilamente continuado com isso. E falando rapidamente sobre essa produção, né, que eu já mencionei um pouco, o que acontece, né? O Alan, né, ele teve uma infância, né, bastante difícil, né, e tudo mais. Os pais eram trabalhadores e ele passa muito tempo tendo empregos, né, em que ele recebia uma renda muito baixa. E chega um momento no primeiro casamento dele, né, em que ele decide focar os seus esforços no que ele realmente amava, que era a arte, né? E aí ele vai lá e ele recebe uma proposta desse jornal, né, para produzir uma tira para crianças, né? Isso é muito engraçado, eu acho hilário quando tu conhece o autor, né? E no início ele quase consegue fazer isso, mas ele acaba, né, inserindo uma série de temas ácidos, né, pesados, políticos com o tempo, né? Só que deu certo dentro do jornal e ele continuou.
Dentro dessa obra, ele assina com o pseudônimo de Gilles de Rais, né, que é inspirado em um cavaleiro britânico, certo? Se eu não me engano, é do século XV ou do século XVI, tá? Me fugiu agora, mas ele tem um passado bem sombrio, assim, que é ligado à morte de crianças, uma coisa bem bizarra, assim, sabe? Então, tudo que ele fazia, ele tinha uma pitada de bizarrice, assim, eu acho isso hilário. E aí ele continua durante muito tempo produzindo essas tirinhas. E essas tirinhas, elas abordam temas em que o Maxwell, por exemplo, ele está tentando, né, dominar o mundo, né, e aí ele faz críticas aos Estados Unidos, ele faz críticas à ocupação, à guerra das Malvinas, certo? Ele faz críticas às privatizações. Então, assim, eu lembro que quando eu escrevi esse artigo, né, e um artigo super simples, né, eu fiquei pensando, cara, isso aqui dá uma tese, sabe, gigantesca, certo? Eu acho que isso é trabalho para mais de uma tese, sabe? Que é uma das obras, para mim, né, foi um dos trabalhos que eu li dele, os trabalhos mais ricos, né, que parece simples, né, mas é realmente muito, muito bom, tá? E acho que da minha parte era isso sobre o Maxwell. Eu aconselho a leitura, né, é muito divertido. Obrigado, Felipe. Obrigado, Mário. Obrigado, Arthur. Não sei se tem mais uma parte, vocês querem continuar. Só dizer que... Não, é só um micro comentário, só para Uhum. deixar um pequeno gostinho aqui nesse sentido, que a gente tem já programado para o ano que vem lançamento de duas obras. Uma a convite do nosso colega e amigo, acredito que o Valdeir conhece também, que é o Márcio Rodrigues, que nos propôs a ideia de organizar um livro sobre Grant Morrison, que acho que é um autor também bem importante, com várias obras fundamentais aí, né, ao longo da questão das histórias e quadrinhos, talvez um dos autores mais críticos também, junto com Alan Moore aí nesse sentido, e que já temos uma boa quantidade de autores que já estão elaborando suas obras, e a sequência será falar do famoso Homem-Morcego, suas várias multifacetadas faces, né, do Batman, a qual já adiantamos, convidamos o professor Valdeir, que já aceitou e também participará dessa coletânea para refletir sobre isso. Então, só mesmo apresentar as ideias futuras e agora sim estamos abertos para o debate, a não ser que os colegas queiram falar alguma coisa mais. Muito bacana, sim. Eu acho que a apresentação foi muito bem estruturada, né? Entregou muito do projeto sem entregar tudo. É sempre importante essa dose. E acho que mostrou esse lado também da sala de aula, tem todo o potencial que o projeto tem. Então, agradeço demais. Mas como aqui é um espaço de aula, também quero dar prioridade aos meus estudantes para fazerem questões e perguntas. Então, está aberto, ou vocês podem simplesmente abrir o microfone e falar, ou escrever também no chat, que vocês preferirem, né? A gente continuar conversando. Gabriel, solta a voz aí, Gabriel. E aí, pessoal, boa tarde, tudo jóia? Queria perguntar, mais voltado, acho que para o lado político, porque o Alan Moore ele tem essa veia política muito forte mesmo, né, do anarquismo. E uma coisa muito notável sobre o Alan Moore também, que, tipo assim, acho que a gente dá para encaixar nisso, é que como as obras que tentam adaptar o Alan Moore conseguem errar totalmente o ponto do que ele estava tentando fazer nas HQs originais, né? Impressionante. Acho que, tipo assim, tem o do Inferno, que transforma a coisa mais num suspense bem básico, e tem o Watchmen, que o Zack Snyder até tenta recriar ali quadro por quadro, a coisa mais visualmente fiel. E aí tem o principal, que eu acho que é a obra que mais perdeu o ponto do que o Alan Moore estava tentando fazer, que é o V de Vingança, né? Que é o filme que acabou gerando um dos piores símbolos da extrema-direita mundial, que foi a máscara do Guy Fawkes, né? Então, assim, essa associação, por que vocês acham que existe essa dificuldade de entender a mensagem do Alan Moore, assim, essa dificuldade da adaptação nesse sentido de entender o ponto dele da política, do social? Acho que é isso. Obrigado, Gabriel. Então, assim, dá a palavra a vocês, fiquem à vontade. Eu tenho minhas questões também, mas eu deixo para o final. E
Essa é uma questão interessante aí do Gabriel. E eu ia fazer de algum modo também, né? Assim, as múltiplas possibilidades de adaptação e atualização que essas obras têm. É uma das possibilidades de trabalhar o Batman, talvez seja ver os seus usos na cultura política recente, como ele se tornou, né? O Batman carioca, um ícone também da direita emergente. Óbvio que o fascismo está no DNA dos personagens, mas não só isso. Esses personagens eles são multifacetados, né? Mas, enfim, a palavra é de vocês. Vou começar, então, e aí depois os colegas complementam, então, por favor. Eu acho que isso é uma das coisas que eu lembro que a gente discutia com o Felipe já desde o contexto lá do mestrado do Felipe, se eu não me engano, que a gente já perguntava porque tinha lá o Occupy Wall Street, né, que já tinha a máscara do V circulando por tudo que era lugar, e a gente começava a discutir esses pontos, era extremamente interessante. A minha pauta nesse sentido, eu acho que o Alan Moore tem 2 pontos, assim, que acho que um deles ele entrega e acho que tem a ver sobre questões técnicas e outro tem a ver sobre questões políticas. Eu acho que a obra do Alan Moore, ela é feita para quadrinhos, assim, acho que a linguagem, ela tem totalmente a ver com a estrutura da obra também. Eu acho que qualquer adaptação, por exemplo, vou dar um exemplo, eu acho que se vocês virem um filme que o Alan Moore dirigiu, eu achei ruim, por exemplo, sincero, assim, que eu acho que o Alan, mas é uma opinião, obviamente, nesse sentido, porque a ideia para mim é que ele pensou as obras para aquele formato, para aquela linguagem, porque justamente ele quer explorar as capacidades interpretativas dentro dos quadros, e acho que quando tu tira isso para um outro discurso já deixa bem mais complexo para entender, fica muito mais difícil. Por exemplo, acho que um filme como o Watchmen, ele não teria tempo para executar tudo aquilo que ele, todas as dinâmicas possíveis que ele pretenderia nesse sentido, né? E acho que isso é um ponto. Mas o segundo ponto para mim, que é o mais efetivo, eu acho que justamente as obras do Alan Moore têm essa dificuldade de ser entendidas porque justamente é o que ele está criticando, né? Então, ou seja, um filme sobre Alan Moore ele foi feito para vender e o Alan Moore está justamente criticando esse processo, né? Ele está indo na contramão desse processo. Então, basicamente, diria no que ele só daria certo se ele fosse um lado B, ele não fosse Hollywood, ele fosse uma coisa bem justamente contraproducente nesse aspecto, né? E acho que o caso do Watchmen é bem explícito, assim, acho que ele tentou, o Zack Snyder, por exemplo, tenta fazer um filme visualmente muito parecido, narrativamente ele tem vários respeitos, ele tem adaptações bem pontuais, mas o grande ponto que esbarra é na incapacidade de aprofundar o debate, porque não tem espaço, não tem tempo, não tem condições para isso, e talvez o público não estivesse interessado também, né? Ou a indústria acredita que o público não esteja interessado, e acaba dinamizando. E aí, entrando num pouco o que o Valdeir comentou, nas atualizações da obra, eu acho que, por exemplo, a série do Watchmen já traz uma atualização bem mais interessante. Ela já traz uma dinâmica bem mais interessante, pensando numa perspectiva até mais racial, entre outros aspectos ali, por exemplo. Ela já pensa esses elementos de forma diferente. E, para finalizar, assim, o que eu acho que é mais interessante disso tudo é justamente sempre como ele se posicionou em relação a isso, né? Ele sempre teve aversão a qualquer adaptação da sua obra, né? Então, até hoje, né? Ele considera que não é a obra dele. Então, eu sempre tive o sonho de ter minhas obras do Alan Moore autografadas, e ele, por exemplo, não autografa nenhuma obra, das quais eu mais gosto, autografa livros de magia, né? Que é o que ele considera que é dele mesmo. Tudo que ele vendeu direitos, ele já não considera mais dele. Então, acho que isso se envolve um pouco na ideia de entender o mercado. Eu acho que o mercado ele não comprou a história, ele comprou o nome Alan Moore, né? E que é irônico, porque acho que a maioria das pessoas que leram Alan Moore é muito famoso, a maioria não entendeu Alan Moore. Eu acho que esse é um ponto, assim, que... E não por serem burros, mas acho que justamente por não querer entender e refletir sobre o seu próprio processo, sobre a sua própria vida, nesse sentido. Por exemplo, para não sentir uma Eve fracassada, nesse sentido, ouvindo todos os discursos do estado de bem-estar social, de como o neoliberalismo ele é libertador, né? Como o estado mínimo ele te proporciona uma vida melhor e eu tenho uma vida que é uma droga, como para não me sentir assim, eu acabo que não incorporo, não entendo, não reflito sobre esse discurso muito amplamente. Então, o Alan Moore, para mim, ele é muito vendido e muito pouco entendido, assim. É uma perspectiva que eu tenho. Ok. Arthur, Felipe, vocês querem também? Eu posso falar mais um pouquinho? Eu acho que o Mário deu uma boa
englobada em todos os temas, assim, né? Eu não diria, né, que Alan Moore não é entendido, né? Tanto é que saiu um livro, Alan Moore e a História. Eu acho que tem muitas coisas aí que são entendidas. A questão é que a gente está discutindo aí é mainstream, né? E a intenção de se vender um produto, né? Quando vai para o mercado é muito complicado, né? A gente trazer temas, sobretudo temas ácidos, temas polêmicos, temas que são indigestos, né? O mercado não aposta em produções que segregam público. Eu quero dizer com isso, né? E aí parece que eu estou voltando lá para a minha época de publicidade. Gente, eu fiz publicidade lá em 2000, é sério, eu me formei em 2004, né? E larguei muito cedo a profissão, assim, né? Mas uma das coisas que fica muito, que ficaram muito em mim é esse ponto de que o mercado ele não segrega público, ele quer que as pessoas consumam o seu produto, e quanto mais pessoas consumindo, melhor, né? Tu vai ter um público específico, tu vai ter a garantia desse consumo, e o público periférico que vai ser aquele que vai ser captado pelos pequenos prazeres que a obra vai proporcionar, extras, e que daqui a pouco alguém diz assim, poxa, eu nunca vi o Watchmen, vou lá no cinema e assistir. Ah, legal, gostei, pagou um ingressinho, né? Foi lá e é isso aí. Daqui a pouco tá comprando o quadrinho, vai olhar, não vai olhar e vai dizer assim, não tem nada a ver com o filme, que estranho, né? Mas girou a roda do capitalismo. É o processo de consumo, né? E isso é um problema quando a gente fala de um autor como o Alan Moore, que o Alan Moore é um cara que ele está batendo exatamente nessas dinâmicas, a dinâmica do neoliberalismo, a dinâmica do capitalismo. Ele é um grande crítico de grandes estruturas políticas, né? Essas estruturas que decidem o jogo político, né? Para quem lê o Shadow Play, né, isso fica muito evidente, é uma obra que inclusive tem texto ali sobre o Shadow Play, né, no nosso livro, né, ele vai falar, é algo muito mais complexo do que a gente acha que consegue compreender, né, e claro, é um pensamento dele, muito particular e tudo mais, e isso é muito difícil de ser vendido, tá? Ele é muito sem vendido. Tanto é que o dinheiro que o Alan Moore arrecadou ao longo da vida e tudo mais foi trabalhando para DC Comics, né? Ele escreveu as obras do Super-Homem, a gente não pode esquecer, né? O Monstro do Pântano só virou um grande personagem, né, na DC por conta da intervenção do Alan Moore, trouxe uma densidade, trouxe muitas coisas interessantes, mas são personagens que tinham limites. Tem uma definição de público muito clara, tem um roteirista que tinha um segundo roteirista para as obras do Moore, né, que ele dizia assim, ó, aqui não pode mexer, tem um limite para se falar de Super-Homem, tem um limite para se falar de O Monstro do Pântano, né, você pode ir até aqui. Beleza, ele jogou o jogo, ganhou o dinheiro dele, porém todas essas obras mais autorais, mais próprias, né, como o Watchmen, V de Vingança, o próprio Shadow Play, o Pequeno Assassinato, e outras muitas, elas têm uma densidade muito mais complexa, porque elas vão tocar o dedo na ferida daquilo que o mainstream não quer que as pessoas adentrem, né? E isso não estou dizendo, eu não estou falando de teoria da conspiração ou qualquer coisa assim, eu estou falando só de mercado, né? Eu não vou fazer um filme que diga abertamente para as pessoas parem de consumir, parem de ir ao cinema, né? Você está sendo manipulado, a política é assim, é assado. Não, eu não vou estimular isso, pelo contrário, eu quero que você vá, curta, e eu quero ganhar o Oscar com isso, para ser bem premiado, para que tu ainda assista a premiere do Oscar. Né? Existe uma dinâmica de mercado. Então, toda vez que ela vai ser alterada, que a obra é alterada, ou melhor, que a obra vai para uma outra mídia, ela vai ser alterada para se adequar aos padrões de consumo daquela mídia, né? E é isso que acontece. O V de Vingança virou um filme de ação, né? Virou um grande filme de ação. A Eve já tinha uma espécie de esclarecimento social logo no início, nos primeiros momentos do filme. Na obra, na obra dos quadrinhos,
ela é uma outra criatura, ela é totalmente bitolada da realidade. Ela realmente quer se enquadrar dentro do sistema, mas ela não consegue de maneira alguma, né? E isso o filme não mostra, né? Ela já mostra, o filme mostra a sociedade toda já um pouco mais esclarecida, criticando a televisão, mas não tem só espaço de voz. Ela muda e aí ela se aproxima de outros discursos, né? Que, bom, a gente sabe muito bem, né? Aonde isso leva, né? O Pato da Paulista e coisas nesse gênero, né? Mas é uma questão de conflito. Ler Alan Moore vale a pena, né? E eu acho que a gente tem capacidade, sim, de entender, de criticar, de questionar, mas só que não, assim, vai no cinema, vai se divertir, vai curtir ali, mas não vai procurar essa densidade por lá, porque não vai encontrar, infelizmente. Provavelmente tem outros níveis de densidade também, né? O cinema contemporâneo, ele enfim, é um produto complexo, geralmente. Claro que ele deixa sempre frustrado porque você está transmediando uma forma da graphic novel para uma outra forma, não vai ter um gênio necessariamente lá do outro lado para mediar isso, os momentos são distintos também, né? Acho que é difícil de enraizar a complexidade do Alan Moore, daquele momento do neoliberalismo, da Margaret Thatcher, uma guinada histórica muito específica. E tem a coisa, o fã tem uma aderência narcísica aos personagens e às obras, né? Eu acho que, no caso do graphic novel, elas têm dois donos, o autor e o fandom. O domínio dos fãs também criam, às vezes, uma perspectiva sempre muito conservadora, e hoje, inclusive, isso vira um problema, porque a gente tenta atualizar as obras para que incorporem os problemas contemporâneos e o domínio dos fãs quer manter a obra dentro de um enquadramento mais tradicional. Enfim, isso por si só já é um objeto interessante, né, para ser pensado. Mas, Felipe, você quer complementar alguma coisa em relação a esse ponto? Não, acho que está perfeito. Só eu vejo, né, tu apontou muito bem essa visão dogmática, né, que alguns, né, fãs têm, né, sobre as obras. Mas eu acho assim, eu acho que da mesma forma que a gente, quando discute usos do passado, né, a gente vai lá e se apropria do passado de uma forma ética ou antiética, as pessoas vão fazer isso com as obras, né, com a ficção. Então lá o Moore fez um trabalho fantástico, né, na construção daquela narrativa, né, que era para, né, como a gente falou, né, com um objetivo de construir um presente e um futuro melhor, né. Vai vir alguém, né, com objetivos comerciais ou antiéticos que vai se utilizar daquilo ali para outra coisa. Então, eu acho que é isso. E ele nunca vai estar satisfeito, né? Isso aí é evidente. Até os guris mencionaram muito bem essa série do Watchmen, que é muito boa, mas ele não vai nem assistir. Acho que ele falou que ele não vai assistir. E basicamente ele é um chato, assim, né? O Alan Moore, assim, ele é um cara genial. Eu gosto muito da leitura do Moore, mas eu acho que ele deve ser uma pessoa insuportável. Mas tem uma coisa... Desculpa, pode falar, Valdir. Não, eu acho que ele é uma pessoa insuportável por conta disso. Eu acho que o importante nele, assim, toda a grande obra, é que a obra ultrapassa muito a ele, né? Assim, também não adianta imaginar que V de Vingança, o Watchmen, ou a Liga, é aquilo que o Alan Moore pensou, porque a recepção faz a obra também. Claro. Então, assim, não dá para dizer, todas essas recepções não desejadas ou não previstas não tem nada a ver com a obra. Tem, porque acontece com a historiografia também, né? Tem uma certa historiografia, por exemplo, que nos anos 80 propõe a autonomia da pessoa escravizada como uma forma de romper uma historiografia muito estruturalista sobre a escravização. Eu nunca poderia imaginar que 20, 30 anos depois o Leandro Narlock ia usar isso para dizer, então se o escravizado tinha agência, a escravidão não era tão ruim assim. Quer dizer, se a culpa do historiador não é, assim, porque a obra tem uma autonomia, ela está aberta a múltiplos usos e também a abusos, né? Acho que há diferenças aí, né? Tem que ser pensado. Mas vou voltar a palavra para a turma. Clarice, Isadora, Tainara, Giovana e Beatriz, vocês têm alguma coisa a falar? Pelo amor de Deus, porque todo mundo também fica achando que essa coisa de graphic novel é uma coisa muito masculina, né? Sei que não é. Inclusive, no livro tem vários autores escrevendo, mas tem um certo estigma, né? Que tem se aprofundado nos últimos anos sobre um ambiente muito hétero, cis-normativo.
Então, a minha questão é se a parte feminina aqui da turma tem alguma pergunta. Não sinto obrigado também, mas enfim. Tem uma coisa legal, estava falando do Maxwell, né? O Alan, ele sempre, né? Eu tô chamando de Alan, né? O Moore, ele sempre defendeu, né, minorias, né? Isso é característico de toda a trajetória dele. E ele só parou de escrever as tirinhas do Maxwell, né? Porque o jornal publicou uma coisa extremamente homofóbica, né? Então, tipo, ele parou uma trajetória, né, de escrita de uma coisa que ele gostava, né, porque ofendia minoria. E ele vai fazer isso, né, sempre, assim, eu acho muito bacana. Acho que ele é um autor, né, incrível mesmo. Bom, então, eu tenho uma ou duas outras questões para propor para vocês, né, para a gente encaminhar aqui para o final do nosso encontro. Uma delas, acho que eu vou formular a mesma questão, então, que tem duas frentes, não é? Uma é, assim, afinal de contas, como se dá a relação com as questões da teoria da história, não é? Porque vocês ocupam esse espaço meio de fronteira, traz a cultura pop, mas não só na chave de usar a cultura pop para fazer uma história social, para fazer uma história cultural, né? Mas trazendo, seja filosofia, seja teoria da história, para o centro disso, não é? Como é que isso funciona, mantendo a expectativa de que um tema como esse pode ampliar auditórios? Ou não, enfim. É um tema, eu sempre falo para os nossos estudantes, é uma desvalorização dos temas da cultura pop, e são esses temas que moldam boa parte das sensibilidades das pessoas do nosso tempo. Então, você tem uma valorização enorme da literatura ainda, do livro de romance, mas quem lê romance no nosso tempo é uma fatia mínima da população. As pessoas veem filmes, as pessoas leem graphic novels. Não é? O V de Vingança, o personagem do Guy Fawkes vai reaparecer, e até na época eu escrevia, por que não é o Che Guevara? Por que não é um personagem da história política? É o Batman que vai aparecer na cena pública como modelos de orientação, né? Então, eu quero saber como é que a teoria da história entra, como vocês lidam com essa coisa da aproximação com públicos mais alargados, porque numa avaliação, eu não li o livro ainda, né? Eu folhei o livro, mas é um livro, por um lado, muito acadêmico, né? As abordagens são acadêmicas, o formato é de uma antologia acadêmica. O Arthur até fala da inspiração naqueles da filosofia, mas aqueles tinham um outro formato, né? Eram ensaios mais curtinhos, mais redondos e tal. Então, se vocês pensam nisso, e a parte do desenvolvimento da questão e o Mário reivindica muito esse diálogo com o Hayden White, uma das questões fundamentais do Hayden White é os historiadores inovam um pouco na forma, como eles apresentam as suas reflexões. E um cara como o Alan Moore, ele se destaca justamente por um trabalho com a forma, não é? O trabalho com a forma que torna a obra dele tão complexa. Então, vocês têm pensado isso? Vocês acham que tem espaço para isso dentro dessa, digamos, atualização do interesse pela cultura pop por parte das humanidades, por parte dos historiadores? Já que ninguém foi, eu vou. Mas, não querendo ser conclusivo, mas eu acho que é exatamente isso que nós estamos tentando construir, né? Eu gosto quando eu falo sobre o Shazam e sobre o próprio projeto da Cultura Pop e a História, né? É tentar cruzar a ponte, né? Isso, é tentar fazer com que aquilo que se é estudado dentro da academia, né, ele não se engesse e não se torne tão frio, né, e tão duro quanto um cadáver, né, que só quem adentra na cripta da academia vai lá, toca, entende, acha legal e discursa para pares. E morre ali, né? E é algo que acontece, infelizmente, ainda, nós vemos em vários redutos, né? Isso se reproduzir, né? Apesar de ter dentro da academia diversos discursos progressistas, diversos discursos que atendem essa demanda por inovação, mudança e transformação, inclusive da forma, né, com que se apresenta os conteúdos, né? Eles ainda ficam restritos a modelos,
né, clássicos, vai ser o evento anual que acontece, vai ser o livro, o artigo que sai naquela revista cânone consagrada e que tem que respeitar determinadas premissas e etc. Né? O que nós estamos tentando, né, e não vamos conseguir da primeira vez, certamente, né, mas estamos tentando fazer exatamente isso, trazer esse conteúdo que a gente tanto trabalhou, né, ao longo de nossas vidas, e aí conhecemos outros autores que também trabalham, né, com cultura pop, com temas diversos aí, seja nas histórias em quadrinhos, no cinema, na própria literatura fantástica, né? Tem um outro pessoal que eu conheço que estuda espada e feitiçaria, que é muito legal, horror cósmico e muitas outras coisas, mas que não conseguiram ainda encontrar um espaço para atravessar essa ponte e chegar no público geral com a qualidade que eles merecem ser recebidos. E isso eu não defendo, e aí é uma coisa particular, os guris podem até me questionarem aí, mas eu não defendo aquele discurso clássico que diz assim, mas as pessoas têm que aprender a ler os textos acadêmicos, as pessoas... Não acho isso. Eu sempre defendo uma via de mão dupla. Eu acho que o público ele precisa ser entregue ao público algo que seja entendível pelo público. A gente precisa suavizar a nossa linguagem, sim. A gente precisa usar referências que as pessoas entendam, né? E que a partir daí a gente possa introduzir gradualmente ali né, o Hayden White fala isso, né, o Anker Smith fala aquilo, né, Carlo Ginzburg, você já ouviu falar, né, ele ressalta alguns pontinhos que dá para a gente pensar, o próprio Adorno, enfim... E o debate nacional de teoria, né, hoje você tem muita gente produzindo teoria a partir aqui dos nossos problemas, né? Exato. E também sair um pouco desse aplicacionismo que às vezes marca a nossa abordagem, né? Pegar uma teoria e aplicar em alguma coisa. Enfim, mas é um desafio para todo mundo isso. E é nesse sentido que a gente pensou, né, esse projeto, né? A cultura pop, ela é entendida aí por nós três, né, como um substrato de um tempo. Ela é uma manifestação de determinados contextos, né? E como para o historiador a gente sabe muito bem, contexto é tudo, né? Você não tem como pensar algo fora do contexto, você transforma ele. Toda vez que você pensa ele, você tem que referir ao contexto, e esse contexto é sempre atualizado pelo tempo que você está pensando ele, né? Então, os substratos de contextos, eles te levam, eles nos apresentam ambições, posicionamentos, críticas, reflexões, anseios, medos, muitas vezes, e elas vão ser manifestos aí, seja num texto sólido, acadêmico, tudo mais, seja numa obra de literatura, num filme, numa história em quadrinho, num desenho animado, enfim, tudo aquilo que é produzido. E nesse sentido, a cultura pop, ela sim é um eco, ela é uma reverberação de elementos que estavam presentes, que fazem com que a gente, ou melhor, que permitam com que nós acessemos aquele período. Quando você lê um Alan Moore, né, ali, principalmente as obras dos anos 80, você sente um anseio, aquilo ali, o anseio por mudança, um medo que ele tem diante de uma situação catastrófica que é a iminência da Guerra Fria e o posicionamento radical da Margaret Thatcher nos Estados Unidos com o Reagan, né? Os dois ali, cabeça dura, batendo de frente com a União Soviética, e tu tá ali numa tensão onde pode realmente gerar uma calamidade nuclear, né? Coisas que a gente vê quem vai num show do Roger Waters, por exemplo, tu vai ver aquilo transbordar, e estão falando de coisas similares ali, né? É o medo de uma política reacionária assumir o poder, né? De te privar de liberdades, de guerra, de destruição, de morte.
e que estava ali. Para aquele momento, era uma realidade muito mais presente do que para nós, né, que estamos mais afastados disso, que temos talvez A nem... única diferença é que para nós as consequências são mais palpáveis de tudo Pois aquilo que estava é. começando ali, né? Eles só podiam antever. Nós sentimos na precarização do trabalho, né, no sobretrabalho, na destruição do estado de bem-estar social. Então, nós somos um futuro que, em parte, está antecipado e, em parte, não. Gente, a gente está se aproximando aqui do final do nosso encontro, né? Mas temos um tempinho ainda. Então, vou sugerir que o Mário e o Felipe possam fazer suas reflexões a partir dessa última questão e a gente vai encaminhando para a conclusão. Mas já antecipo que está incrível e vou tentar depois fazer uma edição bacana e publicá-la no nosso canal atualizando. Perfeito. Assim, Valdeir, eu concordo com praticamente tudo que foi colocado. E a nossa ideia com o coletivo, a gente passou por muitos esses debates, assim. Então, primeiramente, assim, a ideia de ser de um livro que tem um formato bem acadêmico, sim, porque é o nosso chão, digamos assim, é o que a gente consegue fazer nesse primeiro momento. Nós temos o História em Aula, por exemplo, se vocês pegarem para ver, ele tem uma outra linguagem. É uma linguagem diferente. A cultura pop e a história ele foi pensado para ser estudos acadêmicos sobre cultura pop, né? E concentrados ali. Mas a gente pretende, claro, todos nós somos aqui professores ou trabalhamos em instituições educacionais de alguma forma, e o tempo não é aquele que a gente consegue, né? Como a gente é um autofinanciado, a gente vai de acordo com as nossas limitações. Uns dão 40 horas de aula, outros 40 e poucos, e a gente está... E no meio tempo a gente tem família, tem tudo, então a gente tenta achar tempos para isso. Mas dentro dessa perspectiva, a nossa intenção é também conseguir popularizar um pouco mais essas discussões, por exemplo, no nosso canal no YouTube, que a gente está começando a planejar para o ano que vem, a gente está pensando em outras produções que a gente possa conseguir trazer uma dinâmica para um público maior. Mas essa coleção específica, ela realmente é acadêmica, embora a gente tente solicitar para os autores e na nosso crivo editorial ter uma busca pela não erudição absoluta, ou seja, não que a erudição seja um problema, mas aquela erudição pedante, né? Seja uma obra acadêmica que tenha um objetivo claro. Por isso que a maioria são artigos mais curtos, a gente não tem artigos longos, porque a ideia aqui não é fazer estudos definitivos sobre as obras. Podem ver que a gente não tem respostas prontas sobre Alan Moore, porque não é a intenção. A intenção é apresentar um debate para que os autores possam se aprofundar a partir dali. Então, por exemplo, a gente ter uma caminhada, né, já de pesquisar outros autores, de outros teóricos, e discutir a partir disso. Então, esse é um ponto. E o ponto sobre a questão da teoria da história, para mim, é o que mais central, assim. Nem todos os participantes do livro vão ter essa preocupação, muitos vão estar ligados a uma história social, alguma história política, outros até história cultural, digamos assim, se a gente for pensar nos nichos, né, nesse sentido. Mas, particularmente a mim, e acho que até aos guris também, a questão da teoria da história é muito forte, e eu sempre vou estar atrelado a isso. E acho que, primeiramente, eu não diria que é importante, mas eu diria que é fundamental a teoria da história estar aberta a isso, né? E acho que é uma área que esteve historicamente atrelada a uma outra perspectiva, né? A perspectiva muito do contexto, mais do texto histórico como fonte, e pensar a teoria da história por alguns fenômenos, mas acho que os fenômenos midiáticos eles são muito importantes para a gente refletir. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, mas eu acho que é importante. Eu acho absurdo o Brasil, o quanto o Brasil não pesquisa, por exemplo, telenovelas. Né? A gente sabe que tem pesquisas, mas para mim acho muito incipiente para o impacto que ela tem na nossa sociedade. Né? Qualquer um professor aqui que chega em sala de aula de escola pública sabe o quanto impacta, por exemplo, falar em Dom Pedro e falar em Dom Pedro e ver quantas memórias estão atreladas a uma novela, por exemplo. Acho que isso tem um impacto. Acho que isso é necessário ter. Mas, da minha visão, a teoria da história ela tem que fundamentalmente entender como essas manifestações elas tentam produzir uma certa história, uma certa visão de passado. Né? E essas visões elas não são nem mais nem menos válidas, elas estão aí no campo e elas ajudam a formar muitas pessoas de formas muito amplas e a gente tem que obrigatoriamente entender, né? Acho que a área da didática da história, há muito tempo lá, o Reason já falava isso, mas acho que outros campos, Estevão Martins do Brasil, né, pensa já há muito tempo outras formas de aprender história fora da sala de aula, e acho que a teoria da história tem que embarcar de vez nisso, assim. Sempre digo, confesso que comecei a pensar isso mais fortemente ao ver autores que faziam isso. O Valdeir é um dos que eu já tinha visto fazer isso há um tempo, e acho que isso é importante mesmo.
que a gente pense a teoria da história a partir dessas manifestações culturais. E aí eu chego num ponto, voltando e finalizando, que é para pensar o Moore. Eu penso o Moore muito como tanto o Valdei e o Matheus pensam no atualismo, quanto, por exemplo, o Hartog vai pensar no regime de historicidade, como se fosse um Chateaubriand da mídia, aquele que está no intermédio ali de temporalidade, sabe? Tipo, ele me parece que é isso, ele é um estranho dentro da grande mídia, mas que, de certa maneira, ele está criticando aquela grande mídia. Então, ele é aquela brecha, né? Aquele espaço que tem ali, que alguns vão conseguir, acho que ele não é o único, a gente pode pensar no Spike Lee, no cinema americano, a gente pode pensar no Glauber Rocha, no Brasil, enfim, que vão incorporar, de certa maneira, vão alcançar um status, né, de cult, um status de uma grande vendagem, né, são vendáveis, vamos dizer assim, mas que estão fazendo uma certa reflexão que não necessariamente é o que queria se vender. Então, ao mesmo tempo que vende, ele critica o próprio sistema que vende, e acaba se tornando complexo, e acho que o Alan Moore, ele não é definitivo, né, e assim, eu não diria que ele é chato, mas eu diria que ele é complexo e contraditório, muitas vezes, e acho que o ser humano é assim, de certa maneira, e ele revela mais isso. E, então, dessa forma, a questão, para mim, que me importa muito é pensar essa forma mesmo de transmitir esses elementos, e acho que as mídias, como um todo, principalmente a cultura pop, ela tem uma forma de comunicar muito potente, muito potente. A atualização disso ela é muito rápida, então, por exemplo, um exemplo clássico, eu sempre pensava que falar para jogos para alunos era incrível, quando, por exemplo, meus alunos mal sabem que é um console, muitas vezes, mas se eu falar em jogos de celulares, sabem muito mais. Então, essas formas de comunicar, a gente tem que estar sempre muito pensando sobre elas e refletindo, e acho que a gente tem um campo muito grande, e a gente está se tornando obsoleto, e quanto obsoleto, as humanidades correm riscos nesse sentido. Eu acho que a nossa luta não é para atualizá-las, né, mas para refletir sobre por que estamos ficando obsoletos. Então, acho que estudar a cultura da mídia nos ajudaria muito nisso. Com certeza, Mário. Essa fronteira aí, se aproximar mais dos estudos da comunicação, né, que historicamente se dedicam mais a isso, porque é importante o Arthur aqui também nesse grupo, né, que ele traz essa bagagem. Felipe, a palavra é sua para fechar o baú do Raul aqui. Eu já esqueci, lembrei da pergunta umas 3 vezes, mas vamos lá. Eu acho que eu vou focar só num ponto ali que o Mário mencionou, e é o que eu tento, né, trazer também sempre, que é essa, né, como foi a pergunta do Valdei, que é essa relação com a teoria da história. Eu acho que nos últimos anos, cada vez tem se mostrado que a historiografia, né, e a reflexão acadêmica, ela tem perdido um pouco da importância se comparada com, né, essas mídias. Então, sei lá, quando a gente pensa na Idade Média, né, a gente lembra do Senhor dos Anéis ou a gente lembra, né, de alguma obra da historiografia, né? Então, eu acho que a gente vai muito nesse sentido da importância do nosso grupo, né, e que eu tentei reforçar bastante na minha tese de doutorado, que é de que passado nós lembramos, né? Quando a gente pensa no passado, que referência a gente tem, né? Então, eu acho que é isso, e é justamente porque essas mídias, elas têm um alcance gigantesco, né? A gente tem trabalhando, eu tenho tentado focar também em jogos, né? A indústria dos jogos, ela rende de 2 a 3 vezes mais do que Hollywood, né? Tem um alcance gigantesco, e se os historiadores deixarem de refletir sobre isso, a gente vai ficar completamente obsoleto, como os guris colocaram, né, de uma forma, né, muito bem colocado. Bem, da minha parte era isso, e muito obrigado. Bom, gente, novamente agradecer muito a vocês. Eu acho que discutimos questões muito complexas, muito importantes, mas de modo acessível, né? Que dá para esquecer esse ambiente que é um ambiente de aula também. E eu espero contar com a interlocução de vocês em outros momentos. No semestre que vem, vou dar uma aula, vou dar um curso na pós-graduação aqui da FOP. Quero que seja um curso que tenha essa participação, porque agora não tem mais desculpa para a gente ficar isolado e fazer coisas sem conversar. Então, a gente tem que se apropriar bastante dessas oportunidades aí que se ampliaram desde a pandemia, desse intercâmbio, e trocar ideias com maior frequência, colaborar de maneira mais intensa nesse formato digital e pensar nisso, né? Eu acho que o que fica mesmo, assim, pelo menos para mim, como são muitas questões, mas essa questão da inovação formal, da apropriação das novas mídias,
Claro, não é apenas uma tarefa. Acho muito importante essa luta por dar dignidade acadêmica ao tema da cultura pop, né, com todo o potencial que ela tem. Mas um dos potenciais dessa aproximação é abrir também a nossa área para ser mais reflexiva sobre as suas formas, né? E está cheio de novas formas de comunicação aí, né? Cada dia surge uma plataforma nova, uma forma nova. As formas são muito mais mutáveis na contemporaneidade do que em outros momentos, e a gente precisa refletir sobre isso e, na medida do possível, se apropriar, nunca esquecendo, né, aquilo que é de importante nas formas mais antigas, mais clássicas. É importante erudição, é importante sistematicidade, é importante ter fontes, é importante... Mas acho que quando vocês propõem, por exemplo, artigos mais curtos, faz muito mais sentido dentro do ambiente de comunicação, inclusive científica atual, do que aquela obrigatoriedade do artigo de 20 páginas, de 22 páginas, e, né, te dá um trabalho imenso que ninguém consegue ler até o final, porque todo dia sai 30, 100 artigos sobre o mesmo tema. Então, a gente também, no mundo científico, precisamos de inovações formais. E aí, assim, um tema que certamente a gente vai ter que pensar é o impacto das inteligências artificiais na nossa apresentação, né? Então, esse trabalho muito artesanal que nós fazemos como autores vai precisar ser readequado a essas novas ferramentas que estão emergindo. Então, isso é uma outra fronteira que certamente vocês estão pensando também. A gente, obrigado, viu? Bom fim de noite para vocês e conto com a interlocução daqui para frente, e eu espero que o texto do Batman possa surgir. Certamente. Obrigado, uma boa noite a todos e agradeço o convite novamente. Assim, no Instagram, como é que a gente acha vocês? Fala aí para a turma antes que eles vão embora. Ah, verdade. Nosso arroba é @Shazam Coletivo de Pesquisa. Bacana. Sem falar dessa ideia incrível que é ter um coletivo de pesquisa, né? Super bacana. Eu sei que a partir daí vai surgir só coisa boa. Certamente, Valdeir. Agradeço de novo. Vou colar aqui no chat só para quem quiser curtir, por favor, fiquem ligados aí. Se quiserem, espalhem. A nossa ideia é justamente difundir a pesquisa e conectar pesquisadores. Tá aí, gente. @Shazam. Até a Boa noite, próxima. pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite.